Olá, meus amigos que nos acompanham pelo Instagram, bem-vindos à nossa live sobre vida após a morte. Nós estamos nessa preparação para comemorar os 39 anos das aparições de Medjugorje. Olá, os meus amigos do YouTube. Essa transmissão está sendo feita pelo Instagram e por isso que às vezes eu não vou olhar para a câmera do YouTube, vou olhar para a câmera do celular. E depois, como vocês estão vendo, ela vai ficar disponível no canal do Peregrino de Medjugorje. Assuntos sobre a vida eterna em Medjugorje que não faltam. Esse é um tema bem legal, bem curioso. Gente, eu não vi se o Padre Tequinho entrou. Será que ele já entrou? Eu não vi. Deixa eu ver aqui. Ele não. Ele entrou. Up. Acabei de chamá-lo, Érica. Obrigado. Só estou esperando ele responder. Olá, Padre Tequinho. Boa noite. Olá, José Carlos. Boa noite. Tudo bom? Muito frio em São Luís? Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Não é muito não, tá suportável. Então tá agradável. Tá. Bom, padre, não sei se vamos esperar um pouquinho o pessoal chegando para lá, Vamos esperar. porque vamos ver que o senhor está online, né? Às vezes o Insta avisa, às vezes ele não avisa. O senhor padre Sim. Álvaro Mantovani, né? Originário de Taubaté. O seu Mantovani é de que lugar da Itália, padre? Pelas pesquisas de Mantova. Mas não sei qual região. Legal. Depois eu vou dar uma olhada. O senhor tem cidadania? Tem nada. Tinha que ter. Vai que o Papa... mas se o Papa te chamar para a Itália, ele te dá a cidadania do Vaticano. Resolve o problema. Aí sim, aí tá resolvido. Aí já está resolvido. Eu tô gravando ao mesmo tempo pro YouTube, padre, e depois eu vou editar e vai ficar também no YouTube. Que legal. Muito bom. A novena de Nossa Senhora Rainha da Paz? Estamos fazendo aqui pelo Instagram, todo dia, à 13h, começamos com a reza do terço, para podermos, na hora da aparição, estarmos unidos em oração. Legal. E o senhor vai fazer até o dia 24 ou dia 25? Dia 24, a novena, aí dia 25, a missa em honra à Rainha da Paz. Que legal. Padre, tem uma pessoa aqui perguntando se a gente vai falar dos segredos. A gente pode abordar os segredos depois, no final da live, mas o nosso foco vai ser principalmente a vida após a morte. A não ser que o senhor queira falar já sobre os segredos, padre. Até porque se são segredos, a gente não sabe também. Não dá para saber, como dizem os videntes. Não sabemos. Mesmo se eles quisessem trair Nossa Senhora, se eles quisessem contar o segredo, a voz deles desapareceria. Pois é, não é possível. Sabemos que eles virão, são 10, né? Os segredos, e os 3 primeiros parece-me que são sinais para um último aviso de conversão, e depois virão as outras coisas que Miriana costuma dizer, que a turma pensa que os segredos são só castigos, né? Mas não são só castigos. Entre eles deve ter sim alguma coisa que venha trazer uma transformação na Terra. Pode ser que pareça, para quem estiver distante de Deus, vai parecer que é castigo, para quem está em Deus, não vai ser castigo. É castigo para quem está longe de Deus. É verdade. É? Exatamente, é isso mesmo, dessa maneira que ela fala. E Nossa Senhora sempre fala que a gente não tem que ficar pensando nos segredos, né? Mas sim na nossa conversão, na urgente conversão para Jesus. Mas que virão, virão. E aí a gente vai ficar sabendo 3 dias antes, né? 3 dias antes, iremos saber. Eu estou lendo esse livro, que é muito bom, muito bom. Já estou quase que no último capítulo do livro,
É um livro né? gostoso de ler, muito bem escrito, né? Muito bom, muito bom. E já que a gente vai falar de céu, né? Já quero aproveitar e dizer que impressionante, né? Esse livro, porque Miriana aqui aborda muito a questão do céu também, a morte do padre Eslavo, é Eslavo mesmo que pronuncia, né? Ah, a gente entende o que o senhor está falando. Esse aí, É. Islã. Ela fala da morte do pai dela, do sofrimento. Veja, uma mulher que tem contato com a Virgem Maria fala do sofrimento dela, das perdas que ela teve, né? E para mim é muito interessante porque esse livro chegou no dia que o meu pai faleceu, né? Então é muito interessante. Até escrevi aqui aqui. Chegou no dia 26 de maio, São Felipe Neri, dia que o meu pai foi para o céu. O livro fala do triunfo, né? O dia do triunfo do meu pai foi esse dia. O dia que Nossa Senhora triunfou na vida de meu pai foi no dia da morte dele, porque a morte também é o triunfo de Deus sobre a nossa vida. A morte não é um mal. É mal para quem morre longe de Deus, mas para quem está em Deus, a morte é um ir para o céu. É muito interessante essa questão de entender a nossa partida como nosso encontro definitivo com Deus. E justamente muito legal você falar, porque o senhor está vivendo a dor da perda de uma pessoa muito querida, muito próxima. Sim, E sim. às vezes as pessoas perdem de maneiras trágicas, de maneiras sofridas. Lógico que Nossa Senhora, em Medjugorje, ela não vem dizer que não há dor no sofrimento da partida e dessa separação, mas ela vem dar muito mais esperança e ela faz questão de frisar isso em Medjugorje, né, padre? Ela fala justamente que a gente aqui, muitas pessoas esquecem que a vida não acaba aqui. Ao contrário, aqui é passagem. E ela dá sinais muito, muito, muito concretos de que a vida continua depois. E é essa Sem dúvida. a ação principal de Nossa Senhora, é essa vida do depois. Uhum. E aqui ela quer que a gente seja feliz, mas ela diz principalmente assim: vim para vos fazer felizes aqui e depois na outra vida também. E ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai tentar. Talvez, pessoal, não vai dar tempo de. Eu já vi algumas perguntas, viu? Sobre o livro do Padre Tá, no site do Medjugorje Brasil. Eles vendem no Brasil, você compra lá. Eu paguei R$ 50, mas o frete deu 64. Acho que o padre foi mais ou menos por isso, por aí também. Sim. A gente vai abordar o céu, inferno e purgatório. E para a gente começar com o norte, eu propus para o padre, para a gente começar lá na primeira aparição. O que aconteceu na primeira aparição? Veio a Ivanka e a Miriana, viram Nossa Senhora, no dia 24, mas ninguém falou com Nossa Senhora. No dia 25, eles voltaram na colina, aí teve o primeiro diálogo. E a Ivanka, justamente, tinha acabado de perder a mãe dela. Ela tinha 15 anos, fazia só 2 meses que a mãe tinha falecido. E qual foi a primeira pergunta dela para Nossa Senhora? A minha mãe está no céu? E aí Nossa Senhora falou, sua mãe está comigo. E aí a Miriana também perguntou, e meu avô? Ele também. Então, é muito interessante, porque se a gente fizer um paralelo com Fátima, na primeira aparição de Fátima foi a mesma coisa. Nossa Senhora chega, eu vou falar aqui para vocês, Nossa Senhora chega e diz assim, não tenhais medo, eu não vos faço mal. Aí a Lúcia pergunta, de onde é vosso Messê? Sou do céu. E que é que vosso Messê quer? Vim para pedir que venhais aqui. Aí a Lúcia pergunta, eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. E a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia ficará no purgatório até o fim dos tempos. Então, na primeira aparição de Medjugorje e Fátima, eles perguntam a mesma coisa sobre gente que já foi. Exatamente. Né? E Nossa Senhora faz o quê? Nossa Senhora confirma a doutrina da igreja que fala do céu, da existência do céu, que é o lugar onde os santos contemplam a face de Deus, do purgatório, que é o lugar onde ficam as pessoas que morrem em Deus, mas que carregam ainda algumas coisas que não permitem que elas tenham a visão beatífica de Deus. Então, o purgatório é o lugar da expiação. Eu morro em Deus, mas tem algumas coisas que eu preciso resolver.
mais ou menos para a gente entender, né? Eu não vou para uma festa com uma roupa suja. Né? A gente quer trocar a roupa, quer tomar um banho, quer ir bem preparado para a festa. Assim é o purgatório. Tendo contato com a literatura dos santos a respeito do purgatório, sempre dizem que a alma faz a escolha de ir ao purgatório antes de entrar no céu, porque ela percebe que ela está suja. Então é uma opção. Porque veja, o céu, o purgatório, o inferno é uma opção nossa, não é uma decisão de Deus. Por isso que Nossa Senhora vem à Terra e nos prepara não só para uma vida, entre aspas, boa, porque Nosso Senhor quer que a gente viva bem aqui, mas nos prepara para o céu. Lembra o que ela disse para Bernadette? Não te prometo felicidade neste mundo, mas no outro sim. Porque o céu vem nos preparar para o céu. E acho interessante nessa aparição de Fátima, que quando Lúcia pergunta de onde é, ela não diz eu vim do céu, ela diz eu sou do céu. Né? Uma coisa é eu vim de lá, outra coisa não, eu sou de lá. Porque todos nós somos do céu. Com a nossa caminhada na Terra, a gente vai perdendo um pouco essa coisa do ser do céu, e Nossa Senhora volta à Terra para dizer, meus filhos, não é esse o caminho é esse aqui para vocês irem para o céu. E Nossa Senhora aborda muito sobre isso, né? Do céu, 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 o desejo que ela tem de ver todos no céu. Ela fala isso em muitas mensagens. Nossa, não... Tem que você põe lá no Google, Vida Eterna Medjugorje, vai aparecer muita mensagem. Eu vou ler aqui. Inclusive Oi? Tem aqui no livro, quando Miriana sabe da morte do Padre Slavo, porque a morte dele foi belíssima também, né? A gente fala, nossa, que morte bonita. É bonita, porque o Padre Slavo, ele subia todas as sextas-feiras com o povo rezando a Via Sacra no Monte Križevac, no Monte da Cruz. E no dia, nessa sexta-feira que ele subiu, né, para rezar, ela vai contar, ele chegou na última estação, terminou de rezar, sentou-se e morreu. Né? Até ela diz que o bispo, na época, no seu velório faz, ou melhor, o bispo não, o frei, o pároco da comunidade faz a relação de Padre Slavo com Jesus. Jesus morre no Monte Calvário e o Padre Slavo morre no Monte Križevac, no Monte da Cruz, porque a vida toda ele se dedicou às coisas de Deus, a levar as pessoas à oração. E aí ela diz assim que logo depois da morte do Padre Slavo, na sua aparição, né, ela diz assim, no dia seguinte Nossa Senhora referiu-se à sua morte na mensagem a Maria. Estou feliz convosco, Nossa Senhora dizendo, estou feliz convosco e quero dizer-vos que o vosso irmão Slavo nasceu no céu e intercede por vós. Então o céu é uma realidade para aqueles que nesta terra caminham na obediência da vontade de Deus. Então veja, o céu existe e as pessoas vão para lá e elas estão vivas lá. Veja, Nossa Senhora fala, o Padre intercede por vocês lá. Isso é, aquilo que ele fazia aqui na Terra, que era de rezar pelas pessoas, ele continua fazendo no céu. Claro que de um modo diferente, né? Mas a vida continua. Nós não vamos para o nada, nós também não ficamos dormindo, como diz os irmãos protestantes, que nós ficamos dormindo após a morte, não. A teologia católica diz que logo após a nossa morte, nós temos um juízo pessoal. Vai ter o juízo final, mas cada um de nós tem um juízo pessoal. E a gente compreende esse juízo pessoal, há algumas passagens bíblicas que falam, mas de modo muito particular na palavra de Jesus para o bom ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o juízo pessoal. Então, ele não foi julgado do fim dos tempos, o bom ladrão, mas ele teve o juízo pessoal dele na cruz. Jesus disse, hoje você estará comigo no paraíso. Então, é uma realidade que a igreja ensina e que Nossa Senhora confirma através das suas mensagens em Medjugorje. Cortei você naquela hora, né? Não, senhor, não me cortou, não. Pode. Fica à vontade, padre. O que eu acho muito legal, justamente, gente, é muito legal, porque nada do que Nossa Senhora diz, de maneira nenhuma, contradiz o que a igreja pensa a esse respeito. Só que é muito interessante,
Porque serve principalmente, eu acho, de consolo. Porque muitas pessoas, assim, eu perdi minha irmã de uma maneira trágica, ela jovem, e eu conheço outras pessoas que perdem. Lógico que a dor, aquela dor, é natural da vida. Mas dizer isso não é um consolo inventado. Ah, ela tá lá com Jesus. Ah, não, ela tá lá mesmo, no purgatório, no céu, ou no inferno, mas também é possível. Mas tá lá. E o que é interessante de Medjugorje, justamente, logo no início, como eu disse, a Ivanka perdeu a mãe dela. E um dia lá estava a Ivanka chorando num monte lá em Medjugorje, de saudade da mãe. Nossa Senhora aparece para ela. No começo, Nossa Senhora aparecia para eles assim do nada, né? Eu tava lá. E aí, Nossa Senhora perguntou para ela: por que você está chorando? Ela falou: tô com saudade da minha mãe. Aí, nesse momento, Nossa Senhora mostrou a mãe dela no céu para ela. E a Ivanka encontrou com a mãe 5 vezes. E ela conta que nesses encontros com a mãe dela estava mais jovem, estava mais bonita e que é uma felicidade indescritível que a mãe dela irradiava, que não dá para transmitir com palavras. Isso aconteceu de um tal ponto que na última, eu não sei se teve outras, mas na última aparição da Ivanka, que foi no dia 7 de maio de 1985, Nossa Senhora pergunta para Ivanka: Ivanka, você tem algum último pedido? O que vocês acham que ela pediu, né? Ela não é boba? Quero ver minha mãe. Aí Nossa Senhora falou assim para ela: então fica de pé. Aí ela ficou de pé, ela abraçou a mãe dela. A mãe dela falou que estava com muito orgulho dela. E depois desapareceu. Mas é interessante que Nossa Senhora, com certeza, permitiu isso para Ivanka para nos mostrar o quanto é real a vida depois da morte. Que não é uma coisa Uhum. que a gente está criando ou dizendo para consolar alguém, mas que justamente é algo muito, muito real. É tão real. O padre vai, eu não lembro, tem um nome isso na teologia, são as verdades últimas, São os novíssimos. novíssimos. E, É, tipo, isso não muda. A gente está caminhando para esse dia, para o dia da morte. Você queira, você acredite em Deus, você não acredite em Deus. A gente todos. está indo para esse dia. E aí, o que a gente faz nessa transição vai acabar também dizendo depois, como o padre bem disse, é muito legal o Santos falando, que é uma escolha. Mas é essa escolha que você vai fazendo ao longo da sua vida. Quando chegar lá, você já escolheu. Você já escolheu para onde você quer ir. Deus quer que você vá para o céu, que você fique junto com Ele. E aí depois Exatamente. até vai ler umas mensagens aqui do que Nossa Senhora fala da questão. A, a Miriana fala uma frase no livro dela que eu fiquei assim impressionado, fiz questão de rabiscar aqui, ela falando sobre o livre-arbítrio e a vontade de Deus. Ela diz uma coisa que eu não tinha pensado, mas ela me ajudou a refletir. Ela diz assim: há uma grande diferença entre livre-arbítrio e a vontade de Deus. Um é um dom, o livre-arbítrio é um dom. Deus nos dá a liberdade como dom. E a outra é uma escolha. Fazer a vontade de Deus é uma escolha. Ser livre é dom de Deus. Fazer a vontade de Deus é uma escolha minha. Ela diz: quando confiamos em Deus, então somos livres nele. E este é o único tipo de liberdade que leva à vida eterna. Olha que bonito, eu achei tão profundo o que ela escreveu, porque é verdade. Deus me deu a liberdade de escolher ir para o céu. Para escolher ir para o céu, eu tenho que ser livre em Deus. A liberdade que eu tenho de fazer as coisas que eu quero, essas podem me custar a perda da alma. Mas a liberdade de escolher a vontade de Deus é que me leva para a vida eterna. Acho muito bonito, achei muito bonito isso. Então, essa diferença que ela coloca, né? O livre-arbítrio é um dom, a vontade de Deus é uma escolha. Se livremente eu escolho fazer a vontade de Deus, esse é o caminho que me conduz para o céu. A eternidade eu vou mesmo, né? Para o céu, para a vida eterna eu vou, como você disse, né? Céu, inferno e purgatório. Mas a escolha de ir ao céu é quando nós assumimos a vontade de Deus. E é o que Nossa Senhora tem vindo fazer, nos ensinar a ir para o céu fazendo a vontade de Deus. Nossa Senhora até fala que se a gente se preparasse para morrer a vida toda, quando chegasse na hora H lá, a gente ia para o céu direto.
Mas ela fala que Uhum. poucas pessoas se preparam para morrer. E por Exatamente. purgatório, que também não, a gente não deve viver, eu vou pro purgatório, tá bom. Não, não tem essa. Você tem que viver para que fechou o olho você poder Para ir para o céu. para Porque o purgatório não é assim um lugar de nossa, que maravilha, é umas férias, né? O purgatório é um lugar de sofrimento, de muito sofrimento. Pelo menos para o purgatório eu quero ir. Não, eu quero ir para o céu, porque o purgatório também não é um lugar. Eu sei que quem vai ao purgatório e já alcançou a sua salvação. Mas Nossa Senhora fala em Medjugorje, e isso confirmam os santos, de 3 níveis no purgatório. O nível das almas que já estão mais próximas do céu. O segundo nível, aquelas almas que ainda precisam se purificar, e ainda existe um nível, segundo as aparições e as visões dos santos, um nível do purgatório que está mais próximo do inferno. Que tem a possibilidade ainda de até lá ser atacado pelo espírito do mal. Então veja. tem um lugar que as pessoas, nem nossa oração podem receber no purgatório, que elas têm que pagar. Exatamente. Exatamente. Isso que o senhor falou, eu vou ler a mensagem dela aqui, ó. Existem diferentes níveis. O mais baixo está próximo do inferno e o mais alto está próximo do céu. Não é no dia de finados, mas no Natal, que o maior número de almas deixa o purgatório. Há no purgatório almas, olha que legal, que ardentemente rezam a Deus, para as quais nenhum parente ou amigo reza na terra. Olha que interessante. Deus faz com que elas se beneficiem das orações de outras pessoas. Acontece que Deus permite-lhe manifestar-se de diferentes maneiras aos seus parentes na terra, a fim de recordar da existência do purgatório e solicitar suas orações para se aproximarem de Deus, que é justo, mas bom. Perfeito, Que legal isso. perfeito. Veja, não podemos confundir isso com o espiritismo, né? Porque o espiritismo, eles chamam os mortos, eles querem que os mortos venham. A manifestação das almas do purgatório é um dom concedido a Deus, como nós vemos na mensagem. Inclusive, nós temos na igreja, está em processo de beatificação, uma italiana chamada Maria Sima. Ela é austríaca. Verdade, austríaca. Ela tinha o carisma de receber a visita das almas do purgatório. E veja, ela não chamava as almas vinham. E as almas direcionavam ela com conselhos, com palavras, mas principalmente pediam orações. E Nossa Senhora confirma isso dizendo que Deus permite que elas se manifestem de diferentes formas para pedir o quê? Orações. Almas não vêm trazer orientações. Almas vêm pedir orações. Isso pode acontecer? Pode. Inclusive, lá no Vaticano existe o chamado Museu das Almas, né? Com objetos que foram tocados pelas almas do purgatório, estão queimados, mesa queimada, cortina queimada, né? De almas que se manifestaram. Então, rezar pelas almas é essencial. O catecismo cita aquela passagem de Macabeus que oferece, né? Uma continha em dinheiro em favor das almas. Então, é importantíssimo, principalmente, oferecer missa pelas almas. É muito importante rezar pelas almas, não esquecer dos nossos defuntos e também nem achar que já foram direto para o céu, né? E não pode ficar, foi para o céu. Não. Deixa para até quem morrer, a gente fala, era um santo, foi pro céu. Pelo amor de Deus, não falem depois que eu morri que eu sou santo. Rezem, pelo amor de Deus. Porque enquanto vocês ficam falando que eu sou santo, eu estou esquecido lá no purgatório. Não, pelo amor de Deus. Se eu for pro céu direto, amém, amém. Mas se eu não for, não fico falando que eu fui, pelo amor de Deus. Sabe, tem a pergunta da minha amiga Mercy, se o purgatório é feito de fogo. Tem vários tipos de sofrimento no purgatório. Tem, quando a Cima conta, o que se sabe é que é um sofrimento muito mais intenso do que o sofrimento que a gente tem aqui na Terra. Que não, exatamente. Almas, se elas precisassem escolher um sofrimento, elas escolheriam os sofrimentos aqui da Terra todos, mas não o sofrimento do purgatório. E, na verdade, o sofrimento do purgatório
é a alma que percebe o quanto ela fez em desagrado a Deus e que ela podia ter feito de melhor. Essa é a pior dor do purgatório. Porque lá no purgatório eu vou saber o que eu fiz de errado, o que foi que machucou o coração de Deus. Então, o sofrimento do purgatório é não ter amado Deus como Deus merecia ser amado por mim. Essa é a pior dor. Lá no inferno, não. No inferno, eles só blasfemam e amaldiçoam a Deus. Não tem mais o que fazer no inferno. Mas no purgatório, a dor, o fogo que consome a alma é não ter amado Deus como deveria ter amado. Essa é a pior dor do purgatório. E no purgatório eles já sabem, eles já veem as coisas com mais clareza. Tem, inclusive, não sei se o senhor lembra o nome do amigo do Padre Pio, que Padre Pio fez ele reviver, irmão... Sei, eu não vou lembrar o nome dele. É Daniel, o Rafael, acho que é Daniel alguma coisa, é Frei Daniele alguma coisa. Acho que é. Ele justamente, eu não vou contar toda a história, acontece que ele acabou falecendo numa operação que Padre Pio tinha falado para ele que ia dar tudo certo. E aí ele foi ser julgado, ele viu a vida dele num segundo, ele conta, diante dos olhos dele, e ele fala que o que mais o marcou ali, e ele era um frei capuchinho. Capuchinho. É da ordem de Padre Pio mesmo. Oi? Da ordem de Padre Pio. Ele era um frei bom, um frei piedoso, um frei que procurava viver tudo ali. E ele conta que o que mais o marcou foi que aqui na Terra a gente não tem noção do que é o amor de Deus por nós. Ele fala, a gente não tem noção, a gente não tem ideia do que é esse amor. E ele foi condenado a 3 horas de purgatório, e os sentidos que ele mais sentiu dor foi na língua e nos olhos, que é o que ele mais tinha pecado. E ele estava lá, tinha passado apenas alguns minutos, ele fala que já parecia séculos que ele estava naquele lugar. E bom, tem toda uma história, Padre Pio foi lá e tirou ele de lá, mas eu não vou entrar nos detalhes, mas a parte importante é a do purgatório. Quando ele voltou para a Terra, o corpo dele já estava sendo velado no hospital, o atestado de óbito dele já tinha sido feito. Inclusive, quem foi o médico que operou ele foi um santo, hoje é santo, São Ricardo Brecht, eu acho. E ele reviveu, lógico que ele matou todo mundo do coração, com certeza. Ele viveu até 1994. Em 1994, ele faleceu de uma vez. E aí, ele conta que as pessoas perguntam... E ele sempre teve muito problema de saúde depois disso. As pessoas perguntam, mas... tá tudo bem? Como vai ser o seu dia? Ele falou, olha, depois que eu fui no purgatório, tá tudo maravilhoso. Tô sem problema. E ele tá realmente com o processo de beatificação. É uma história verídica, é uma história... Sim. Uhum. É muito interessante. Quando a gente vê relatos sobre as almas do purgatório, incomoda um pouco a gente, porque as almas vêm falar do quanto é importante a gente se dedicar ao amor de Deus agora, porque depois não dá. Não dá. Porque lá no purgatório só se faz sofrer o tempo perdido na terra. Então agora é a hora da gente honrar a Deus, amar a Deus, viver uma vida íntegra, viver uma vida centrada nos ensinamentos de Jesus. Porque na vida eterna não dá mais tempo da gente fazer alguma coisa. Tanto é que nos escritos, inclusive, não sei se você chegou a ler o manuscrito do purgatório, de uma religiosa que fala com outra religiosa, ela vai dizer que o purgatório é necessário para poder entrar no céu. Quando não se está pronto, precisa ir para o purgatório. E no purgatório se vive aquele tempo que a gente perde com as coisas do mundo. Então, por isso Nossa Senhora insiste tanto em falar no céu, no purgatório, porque são coisas reais. Nós não tocamos isso, nós não vemos isso. Porque não é a nossa realidade, é a realidade pós-morte. Né? Mas existem e a gente tem que trabalhar a nossa vida em função disso, porque essa é a função do homem, né? O último carinho de Deus para nós é poder encontrar com Ele, né? E é por isso que o Frei fala, né? A gente não tem noção do amor de Deus, porque se a gente tivesse noção do amor de Deus, a gente morria de amor, né? Então, só que eu sei que Deus me ama, o ato da cruz é o ápice do amor de Deus, e a partir do amor da cruz, eu tenho que me esforçar para poder alcançar
essa graça de poder ver a face de Deus. Então, por isso Nossa Senhora está aí quase 40 anos, todos os dias, com tantas mensagens, nos educando para Deus, nos educando para Deus. Interessante que também, pelos escritos do purgatório, algumas pessoas começam o purgatório aqui na Terra. Antes de morrer, aquelas fases doentes, aquelas pessoas que ficam algum tempo na cama, sofrendo. Como é importante também aceitar esse sofrimento que Deus nos envia. É muito importante quando uma pessoa doente, acamada, sofrida, ela aceita com amor esse sofrimento. Isso ajuda muito. Algumas pessoas, ao morrerem, já vão direto para o céu por terem acolhido esse pequeno purgatório que Deus concede aqui na Terra também. É verdade, tem muitas histórias também em Medjugorje de pessoas simples que ninguém esperava que fosse assim e morreu e foi pro céu, assim, muito rápido. E aí eles perguntam, nossa, mas o que sua mãe fez? A Ivanka, a mãe da Ivanka, o que sua mãe fez para ir pro céu? Minha mãe era uma pessoa que rezava, uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que procurava... E eles falam, não tinha nada assim que você olhasse e falava, que santa, né? E tem uma curiosidade, padre, que Nossa Senhora fala sobre o momento da morte. O senhor deve conhecer essa mensagem, é assim, ó. No momento da morte, se deixa a terra em plena consciência, aquela que temos agora. No instante da morte, se está consciente da separação da alma do corpo. É erro ensinar as pessoas que se renasce mais vezes e que a alma passa por diversos corpos. Nasce-se uma única vez e depois da morte o corpo se decompõe e não reviverá mais. Todo homem, em seguida, receberá um corpo transfigurado. Também aquele que não... Olha que legal que ela fala. Também aquele que não fez muitos males durante a vida terrena pode ir direto ao céu, se no fim de sua vida se arrepende sinceramente de seus pecados, se confessa e comunga. Veja que ela afirma, né, com tudo isso ela afirma a importância da Igreja Católica, né? Porque pelos sacramentos se alcança a graça do céu. E o que Nossa Senhora fala confirma até mesmo aquela devoção pedida por Jesus do Sagrado Coração das primeiras sextas-feiras, a comunhão reparadora, né? A promessa que Jesus faz às pessoas que toda primeira sexta-feira, durante 9 meses, recebam dignamente a Eucaristia, é de não morrer sem a penitência final. Essa é a promessa, né? Tudo que Nosso Senhor permite que a gente tenha como tesouros na igreja é para nos ajudar nessa hora. Eu preciso da comunhão, eu preciso da Eucaristia para viver bem. Não, eu preciso da comunhão para morrer bem. Para morrer bem. Eu preciso dos sacramentos para viver bem. Não, eu preciso dos sacramentos para morrer bem. Por isso eu me confesso, por isso eu recebo a Eucaristia, porque o momento da partida, como diz aí a mensagem, né? Nós temos consciência, a gente sabe que está morrendo. A gente sabe que está partindo. E eu tenho vou fazer 13 anos de padre. Eu nunca tive a oportunidade, até algum tempo atrás, de ver uma pessoa falecer. E eu sempre pedi a Jesus a graça de ver uma pessoa falecer. Sempre pedi. Senhor, eu gostaria muito de ver uma pessoa entrando para a vida eterna. E um dia eu fui chamado aqui na Santa Casa, em São Luís, para ungir uma senhora. Uma senhora muito dedicada na fé, muito sorridente, muito feliz. E eu a ungi, ela já estava com pouca consciência. Eu a ungi e comecei, rezei o Terço da Misericórdia, tinha mais tempo, né, já era de noitinha, e comecei a cantar o hino de São José. Durante o hino de São José, ela foi embora. Eu nem percebi. Foi uma morte tão serena, mas tão serena, que eu olhei para a enfermeira e falei assim, ela foi? A enfermeira disse, já faz um tempinho, padre. Né? Ela foi embora. Eu falei, meu Deus, obrigado. Porque assistir à morte de uma pessoa piedosa, de uma pessoa religiosa, naquele momento para mim foi muito importante. Porque, claro, há diversas maneiras de partir desse mundo, né?
De qualquer forma, a gente vai. A qualquer momento, Deus nos chama e a gente vai morrer do jeito que Ele achar que a gente tem que ir, a hora que a gente tem que ir. Mas naquele momento, eu percebi, né? O quanto Deus alivia o sofrimento das pessoas que procuram ser toda dele nessa terra. E essa senhora, que se eu não me engano, o nome dela é Teresa, ela serenamente, foi a única vez que eu vi em 13 anos de padre alguém partir, porque é sempre assim, né? O padre chega, dá unção, sai na porta, aí chega a notícia, olha, padre fulano, né, faleceu. E eu sempre, quando vou ungir as pessoas e vejo que elas estão para partir, eu costumo dizer no ouvido, travou? Não estou te vendo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não estou te ouvindo, você está parado para mim. O senhor não está me vendo? O pessoal que está aí, vocês estão ouvindo? Vocês estão... Pessoal, vocês estão vendo? Estão me vendo? Eu sou o José. Qualquer coisa falo. Estou vendo José, estou vendo o padre, não estou vendo o padre, estou vendo José. Porque agora o padre travou. Ah, o padre deve ter saído, ele vai voltar. Ai, vamos esperar o padre voltar. Obrigado, gente. Eu estava ouvindo ele. Vamos. Isso, o padre deve voltar. Ele deve ter saído e deve voltar. Deixa eu ver se ele está aqui. Vamos ver se o padre está aqui. Gente, padre, mas já que ele volta, já que ele deve ter, ou o celular acabou a bateria, vamos só esperar. O padre vai voltar. Enquanto ele não tá aqui, eu posso ler uma mensagem muito legal que Nossa Senhora falou sobre quem vai para o céu e quem vai para o inferno e quem vai para o purgatório. Olha o que ela disse. A maioria das pessoas vai para o purgatório. Muitos vão para o inferno. Um pequeno número vai diretamente para o céu. Eu sou vossa mãe, amo-os e desejo que cada um de vocês se salve e esteja comigo no paraíso. Por isso, filhinhos, rezem, 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 até que a vida de vocês se torne oração. É muito curioso essa mensagem, sobretudo quando ela fala que muitos vão para o inferno, a maioria vai para o purgatório e poucos vão para o céu. E justamente por aquele motivo, poucas pessoas se preparam para a hora da morte, né? O padre voltou. Ele voltou, gente. Foi. Aí, deu certo, padre? Deu certo. Travou tudo aqui. Ah, mas não tem problema. O bom, pelo menos, quando é dois, um fica segurando e depois o outro sai. Exato. Ainda bem. Padre, o senhor ouviu o que eu falei agora, a mensagem? Estava ouvindo dos que vão para o céu, são poucos. Purgatório tem uma boa turma. E inferno tem uma turma boa também. Misericórdia, Senhor. Esse é o nosso trabalho, ajudar o povo a não ir para lá. Padre, tem que, a messe é grande, os operários são poucos. Misericórdia. Mas a gente estava em um assunto interessante. Eu estava falando da senhorinha que faleceu, né? Isso. E então, só para terminar, foi um momento muito bonito que Deus me concedeu de poder ver alguém entrar no céu. Foi um momento muito bonito. Infelizmente, eu não pude assistir à morte do meu pai. Eu não pude estar com ele. Eu estava aqui
E também meu pai acabou falecendo no hospital, né? Mas eu tenho para comigo que o meu pai sabia que aquele dia era o dia dele. Porque no dia da morte do pai, ele já foi ficando, quer dizer, há 15 dias antes da sua morte, ele já foi ficando mais silencioso, mais calado. A gente brincava, o pai já não sorria tanto como sorria antes, mesmo não falando, ele fazia sons, né? Nem esses sons o pai não estava fazendo mais. No dia do aniversário dele, eu celebrei a Eucaristia, ele recebeu a comunhão. No dia seguinte também eu celebrei a missa lá, ele recebeu de novo a comunhão. E no dia que ele partiu, ele silenciou. Não teve aflição para morrer. A minha irmã, ela ligou a câmera, né? Eu ainda pude vê-lo. Eu o abençoei, dei uma benção e disse para ele: pai, vai com Deus. Naquele momento eu disse para o pai: pai, vai com Deus. A minha irmã falou que eu não pude ver, porque acho que é por baixo, né? A câmera é em cima. Minha irmã disse que ele estendeu a mão como quem estivesse dando um tchau, né? Um tchauzinho. E dali foi para o hospital, chegou no hospital, partiu. Mas eu tenho para comigo que o meu pai não era um homem tanto de igreja, mas era muito religioso. O pai rezava muito. E o meu pai gostava de rezar as 15 orações de Santa Brígida. E lá nas 15 orações de Santa Brígida, as promessas são que quem as reza não terá aflição na hora da morte. 15 dias antes da morte serão preparados e avisados. Tudo aquilo que está lá nas promessas, eu percebo que aconteceu com meu pai. 15 dias antes, o meu pai foi se desligando, foi ficando em silêncio. Diz lá que Nosso Senhor promete que não vai morrer sem receber os sacramentos. O meu pai recebeu a Eucaristia. E no último dia, olha para você ver, no dia da morte do meu pai, eu queria muito ter ido lá em casa para poder ungir o pai, mas não tinha como, eu não dirijo, não guio, e seria uma correria, não dava. Eu tinha que estar aqui para a novena do Divino. Aí pensei num padre amigo meu, falei assim: nossa, podia ligar para o padre Tiquinho, mas não vou não vou, deixa que a vontade de Deus se cumpra. Eu já tinha ungido meu pai alguns dias antes, e impressionante, o padre Tiquinho contou, né, que ele estava indo para Pindamonhangaba, de Tremembé para Pinda, ia visitar a irmã dele, e no meio da viagem ele falou assim: não, eu tenho que ir na casa do pai do padre Tiquinho. No meio da viagem, no meio da estrada, o Tiquinho sentiu no coração que ele precisava ir na casa do meu pai. Ninguém chamou. Eu falei para a mãe: não chama o Tiquinho não, ele deve estar ocupado com as coisas dele. Ele disse que estava na Dutra, ele fez um retorno, voltou em casa para poder ungir o meu pai. O meu pai foi ungido, saiu da unção, foi para o hospital. Chegando no hospital, ele teve uma parada, porque o nosso medo é que o pai ficasse entubado e a gente não pudesse ver por causa do coronavírus. O meu pai teve uma parada, o meu irmão me ligou: olha, a enfermeira saiu dizendo que o pai teve uma parada. Daí eu perguntei: mas morreu? Ele falou assim: não sei, ela não falou nada ainda. Eu falei, ela falou: eu vou lá, já te ligo. Daí ele desligou e eu falei: Senhor, vai ser muito melhor meu pai no céu do que aqui na terra. Aqui ele sofre, aí vai ser só alegria. Eu terminei de falar, o irmão ligou: olha, o pai faleceu mesmo. Então veja, todos aqueles que se esforçam para viver na presença de Deus, e não é para viver na presença igual, nós não temos que ter uma uniformidade. A doutrina é uma, mas o modo de eu vivê-la é diferente para cada um. O que eu preciso é ter o coração aberto. Meu pai tinha o coração aberto para Deus. Eu sei, ele era mais quieto, mais recolhido, mas ele tinha o coração dele aberto, ele tinha as devoções. Meu pai tinha uma devoção por santos que eu mesmo nunca tive. Meu pai era devoto dos santos inocentes, você acredita? São santos lá do Natal que a gente escuta falar daquelas crianças que morreram por Jesus. O meu pai tinha uma devoção pelos santos inocentes, pelos mártires. Ele compunha orações para rezar aos santos inocentes. Então eu tenho certeza que quanto mais a gente se dá a Deus, mais nós somos preparados para a morte. E eu tenho certeza que o meu pai passou pelo purgatório dele, foram 2 anos de cama, praticamente 2 anos, né? O corpo dele já estava começando a ter feridas, né? Era muito dolorido. O pai tinha uma ferida aqui em cima da nádega dele, numa das nádegas aberta, mostrando o osso já. Então veja,
E o meu pai aceitou o sofrimento. O meu medo é que o meu pai não aceitasse. Porque o meu pai era muito ativo, José. Ele é muito ativo. O pai não parava para nada. O tempo todo ele estava subindo, descendo essas ladeiras aqui de São Luís. O tempo todo ele estava atrás de um, atrás de outro, atrás de um. O pai não parava. Quando ele ficou na cama, eu falei, o pai não vai aguentar. E o pai aceitou o sofrimento. Eu nunca vi o pai não falava, mas eu nunca vi o pai com cara feia, com cara tipo, por que tá acontecendo isso comigo? Por que desse jeito? Não, meu pai aceitou, amou o sofrimento. Eu aprendi com meu pai como eu devo me preparar para morrer quando chegar a minha hora. Aprendi com meu pai, né? Serenamente, rezando do jeito dele rezava. Ele gostava muito de ficar na Rádio Aparecida ligado o tempo todo. Algumas vezes eu rezei o terço com ele, eu falava, pai, vamos rezar o terço? Ele mexia a cabeça, claro, não falava, mas ele segurava o terço e passava as contas. O pai ia passando as contas. Então eu tenho certeza que Nossa Senhora, né, um dia depois, né, 25, ele morreu no dia 26 de maio, dia 25 Nossa Senhora deixa a mensagem, um dia depois, né, inclusive eu rezei no dia 25, mãe, a senhora vem todo dia à terra, eu sei que a senhora, ao vir, deve buscar um monte de gente para levar com a senhora para o céu, coloca o meu paizinho aí na lista, porque ele está muito sofrido, eu acho que ele já viveu o purgatório dele, então faça a vontade de Deus. Então as pessoas falam, o padre está triste. Não, eu não estou triste, de verdade. Eu senti a dor do meu pai no primeiro dia, na hora não. Confesso que no momento que eu soube a notícia do meu pai, eu falei, obrigado, Jesus. Obrigado. O melhor presente que o Senhor podia ter dado para o meu pai é ter levado para o céu. No dia seguinte eu senti, porque daí eu fotografei o pai, né? Na urna funerária para mostrar para as pessoas que não podiam ir, aí ficou gravado, inclusive está no meu celular. Aí no segundo dia eu olhei e senti a partida dele, porque era o meu companheiro, ele dirigia, ele me levava nas missões, tudo que eu precisava fazer era o pai. Era o pai me levava, o pai era mais missionário do que eu, né? O meu pai era o guia das missões. Mas depois eu fui percebendo que meu Deus, ganhou o céu, para que ficar triste, né? Ganhou o céu. Amanhã, depois de amanhã, mês que vem, sou eu que vou. Então, como eu quero ver o meu pai, eu sei que Nossa Senhora o levou para o céu, então deixa eu tratar de preparar o meu céu, porque eu sou, né? Chegar na porta do céu, ver as pessoas que nós amamos lá dentro e a gente não poder entrar porque a gente não se preparou. Então, agora é hora de nos prepararmos, porque o céu existe. E a gente vai para lá, se nos esforçarmos para viver o amor de Deus. Isso. Padre, muito legal esse testemunho. Sobretudo, as pessoas perguntam muito, justamente. Estavam perguntando. Peraí, primeiro, deixa eu falar antes que eu esqueça. Muitas pessoas estão perguntando, padre, o que o senhor fala na hora do ouvir da pessoa que está morrendo? Eu digo assim, ó. Fulano, pode acontecer que Nosso Senhor lhe apareça agora junto de Nossa Senhora, estendendo as mãos. Não tenha medo de estender as mãos e ir com Jesus e Maria. Aonde eles quiserem te levar, vá com eles. É isso que eu falo, no ouvido. Eu digo, não tenho medo. Porque assim, nossa, vai falar que a pessoa vai morrer? Claro, eu quero no dia da minha morte que um padre venha na minha orelha e fale, Patequinho, chegou a sua hora. O senhor está preparado? Vai com Deus. É claro que eu quero que alguém fale para mim. Né? Eu não. A morte ela é assustadora. Sim, ela é assustadora porque a gente não ouve, não toca mais as pessoas que a gente ama. Por isso ela nos traz um certo susto. Porque a gente está acostumado ao toque, à fala, à conversa, sentar no colo, bagunçar o cabelo, ligar. E isso assusta, porque eu não tenho mais. Eu vou lá em casa, o quarto está vazio. Mas o céu, a gente tem que estar preparado para ele. Então eu digo, muitas pessoas eu digo isso. E quantas pessoas que logo depois, olha, parece-me, e eu digo que é verdade, por ser padre eu posso testemunhar isso, tem pessoas que esperam ouvir isso. Sinceramente, tem pessoas que estão lá 3, 4 meses na UTI internado, e nada. O padre chega, dá unção, a pessoa
um dia depois, 2 dias depois, volta para a casa de Deus. Então, muitas pessoas eu disse nos ouvidos, olha, se Jesus e Maria aparecer agora aos pés da sua cama e lhe estender as mãos, dê a mão para eles, porque eles vão te levar para o lugar onde tem cura e a verdadeira cura. Sempre digo. Padre, ó, vive bastante, hein? Porque um dia vai chegar. Um dia vai chegar a minha vez. Mas é muito interessante, justamente porque as pessoas acabam perguntando, assim, algumas perguntas eu percebi, que como posso dizer? Justamente sobre essas manifestações espirituais, que aí já vai para a esfera privada de cada um, e não dá para gente todos os temas, porque tem que conhecer a história da pessoa, tem que saber o contexto. E que, inclusive, nós não somos obrigados a acreditar nisso. Isso não é dogma de fé. Eu, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora, eu posso acreditar ou não que ela apareceu, eu não estou ferindo a minha fé, né? A mesma coisa as manifestações das almas do purgatório. Eu posso acreditar ou não, não vai atacar a minha fé. Só que algumas coisas que são até mesmo aprovadas pela igreja, elas ajudam na nossa espiritualidade. Né? Eu ler essas literaturas que têm o imprimato de algum bispo, de algum cardeal, a aprovação da igreja, isso ajuda a alimentar a nossa fé e nos ajuda a querer trabalhar a nossa espiritualidade para viver bem a nossa vida agora, para poder alcançar o céu. Mas se a gente for pegar agora sobre esses assuntos, a gente vai ficar aqui até altas horas, porque é bom demais conversar sobre os novíssimos. E justamente tem a questão, poxa, me fugiu agora. Isso que tudo que a gente está falando sobre alma, sobre a gente, sobre céu, sobre purgatório, sobre terra, é justamente a comunhão dos santos. Em Deus. E por isso que quando uma família perde alguém, fica muito desesperado, claro, gente, é a dor, né? Eu estou falando, mas abordando um outro aspecto. A gente tem que ter em mente que em Deus, a gente continua unido a essas pessoas, porque elas estão no purgatório, elas estão unidas a Deus. E tem essa comunhão na oração, essa comunhão. Você pode pedir graças para as almas do purgatório. Santa Teresa d'Ávila dizia que ela preferia pedir para as almas do purgatório, porque as almas do purgatório estavam precisando mais de oração, elas atendiam mais rápido. Eu costumo dizer assim, José, faça amigos no purgatório e terás intercessores no céu. Porque se alguém... Já pensou se uma pessoa sai do purgatório porque você rezou por ela? Ela vai dizer grato. E acontece isso, assim, na literatura. Sim. Acontece muito. O Catecismo da Igreja Católica diz assim, ó, no número 1052. Cremos que as almas de todos os que morrem na graça de Cristo constituem o povo de Deus para além da morte, a qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, quando essas almas serão novamente unidas a seus corpos. Cremos que a multidão daquelas que estão reunidas em torno de Jesus e de Maria no paraíso forma a igreja do céu. Nós falamos da igreja militante, que somos nós, a igreja padecente, que é as almas do purgatório, e a igreja celeste, que são os santos no céu. Lá no céu, eles veem a beatitude eterna, veem a Deus tal como Ele é, e onde estão também em graus diversos. Então tem graus também no céu, associadas com os anjos, com os santos anjos, ao governo divino exercido pelo Cristo na glória, intercedendo por nós e ajudando nossa fraqueza por sua solicitude fraterna. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora seguros de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria de Deus. Palavra da igreja. Né? Então, tudo isso que a gente conversou. Exatamente. Padre, tem aí a pergunta da Márcia. As almas podem interceder por nós do purgatório? Olha, as almas, elas podem sim ajudar em algumas coisas. Elas não podem se ajudar, entendeu? As orações que nós fazemos em favor das almas ajudam as almas. Interessante que no livro do Manuscrito do Purgatório, rapidamente falando, é de uma religiosa que morreu jovem,
morreu com 30 e poucos anos, e ela ficou no purgatório porque ela não foi assim uma religiosa muito ativa na vida de oração. E ela fala lá de algumas almas dos sacerdotes, dos religiosos que estão no purgatório. Por isso, depois que eu morrer, rezem por mim, né? Porque ela, por exemplo, ela fala que tem um padre no purgatório porque o padre não rezava direito a liturgia das horas. Imagina, né? Se o padre não rezava direito a liturgia das horas, está no purgatório. Então, olha, são pequenas falhazinhas que nos levam para lá. E a missão da alma do purgatório, ou melhor, para ela se libertar do purgatório, a irmã aqui na Terra, que foi também uma das que, entre aspas, superioras dela, essa irmã tem que aceitar receber as mensagens. E o livro o manuscrito do purgatório é quase que um retiro de vida espiritual. Porque lá ela vai dizer que as almas no purgatório, sim, elas não têm conhecimento do futuro, mas têm conhecimento de algumas coisas que acontecem conosco. Então, as almas podem também, em certos momentos, instruir. Mas ela fala aqui é o ponto que eu queria chegar, né? Que as orações delas, quer dizer, elas não podem rezar por elas, mas somente nós podemos ajudá-las com as nossas orações. E, inclusive, a alma do purgatório vai dizer que uma das orações, depois da Santa Missa, que mais ajuda as almas a saírem do purgatório, é a oração do Santo Rosário e a Via Sacra. A Via Sacra. E a irmã fala que quem visita muito o purgatório é São Miguel Arcanjo, porque segundo as almas do purgatório, logo depois que a gente morre, quem vem buscar a gente é São Miguel Arcanjo, porque ele é o anjo da justiça. É ele que nos leva diante do juízo pessoal. São Miguel Arcanjo vem nos buscar. Então, São Miguel Arcanjo sempre vai ao purgatório auxiliar. E a irmã fala que Nossa Senhora também vai algumas vezes, passa por lá, e quando às vezes vai, leva alguma alma para o céu. É muito interessante. Esse livro eu trouxe de Portugal, comprei lá no Santuário de Fátima, mas deve ter na internet, né? O manuscrito do purgatório, muito edificante. Traz uma certa alegria e um certo incômodo, porque, olha, a gente tem que se preparar muito bem, muito bem. Inclusive tem uma frase, acho que está aqui no meu caderno, que eu copiei, que a alma do purgatório, a freira diz assim para a irmã da terra, né? Eu achei tão lindo que eu copiei para mim, para poder usar em alguns momentos. Ela diz assim: Deus só, meu Deus e meu tudo. Tudo passa e passa depressa. Olha que lindo isso. O tabernáculo é meu repouso. O tabernáculo é meu repouso. A Eucaristia é minha vida. A cruz é minha herança. Maria, minha mãe. O céu, minha esperança. Olha que coisa mais linda. Ah, padre, então vamos terminar com essa. Eu tinha uma última aqui. É sobre o inferno. Não é legal terminar com o inferno. O inferno. A perguntou para Nossa Senhora. Fale. Tão misericordioso permite que as pessoas vão para o inferno. E Nossa Senhora respondeu: as pessoas que vão para o inferno não querem mais qualquer ajuda de Deus. Exato. Elas se arrependem, nem param de se revoltar e de blasfemar. Elas se decidiram a viver no inferno e não pensam em deixá-lo. É até reconfortante ouvir isso, né? Porque é uma escolha que você fez ao longo da sua vida. Exatamente. É uma opção. O céu é uma opção, o inferno é uma opção. Eu escolho, entendeu? Nosso Senhor não vai chegar para mim depois da minha morte e dizer: você vai para o inferno. Eu vou decidir isso. Eu vou decidir isso. E a decisão é agora. Acabar. Tá bom. Não, mas dá a bênção final pra gente. Pessoal, Deus abençoe a todos, por intercessão da Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado, viu, pela Valeu, live. José. Foi muito bom conversar com você. E continuaremos outras sobre outros assuntos. Com certeza. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Vai ficar em 5, 4, 3, 2, 1.
Um.